estudo dessa semana, o capítulo escolhido é o capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, e o tópico 8, Uma Realeza Terrena. Bom, Kardec escolheu esse capítulo 2 para falar da natureza de Jesus e da sua realeza, a forma como a gente aprende no Pai Nosso. Então, que o reino é do Pai, do Criador, e que Jesus reina junto com Ele, porque Ele diz que Ele e o Pai são um só. Então Ele reina em conjunto com esse Pai, mas que esse reino não é deste mundo. Eu acho que nós ainda vamos demorar muitos e muitos séculos para ter a exata compreensão do significado dessas palavras de Jesus. Mas ainda com a nossa pequena inteligência, com a nossa ignorância, a gente já pode depreender algumas coisas importantes que valem aqui para a nossa vida. Kardec organiza esse capítulo falando da vida futura. Ele aponta essa realeza para um momento de alegria, de esperança, de entusiasmo. E é justamente essa a mensagem de Jesus quando a gente se refere a ela como a Boa Nova. Nós já falamos aqui, alguns dias atrás, do quanto às vezes a mensagem que nós temos do Evangelho é triste. O quanto talvez a gente tenha sido influenciado por aquele Jesus crucificado na cruz, com aquele sofrimento todo. E eu me pergunto assim, será que a gente teria coragem de mandar fazer uma estátua de um parente nosso muito querido, no pior momento da vida dele, quando ele está quase desencarnando? Acho que nenhum de nós faria isso, né? A imagem que a gente quer das pessoas que a gente ama é uma imagem bonita, positiva. Por que será que a gente cultivou tanto tempo essa imagem de sofrimento de Jesus? Aqueles últimos instantes dele humilhado, né? Numa ideia de que ele precisava sofrer aquilo tudo para nos salvar. Uma ideia, não que ela esteja errada, mas a boa nova de Jesus, ela veio muito antes disso, e ela continuou muito depois. A mensagem de Jesus é uma mensagem de esperança, não uma mensagem de sofrimento. Mas aí tem o contexto histórico, a questão da subjugação que aquela igreja medieval operava sobre os seus fiéis, junto com a realeza, né, exigindo que todo mundo aceitasse aquela condição oprimida, né, que não se revoltasse, não se rebelasse. Então, havia todo um interesse de humilhação, de opressão, de aquietação, de pacificação das pessoas pelo medo. Mas a mensagem de Jesus, ela é oposta, ela é uma mensagem de vitória. E Jesus, quando ele anuncia a Boa Nova, ele já afirma que o amor venceu. Ele trata do reino de Deus no presente, embora ele diga que não é desse mundo. E tem em muitas passagens que ele é questionado sobre isso, e talvez a principal seja aquela em que ele, diante de Pilatos, no seu julgamento, Pilatos pergunta a ele: você é rei? Qual é a resposta de Jesus? Tu o dizes. Curioso, não é? Jesus estava diante de um homem estudado. Jesus estava acostumado a lidar com pessoas humildes, ignorantes. Mas aquele homem que estava na frente dele era um governador romano. Alguém que tinha, para a época, era alguém culto, alguém estudado. Alguém que sabia falar com propriedade.
embora ele tivesse uma moralidade muito baixa. Eu ia dizer duvidosa, mas não, ele não tinha uma boa moralidade, né? A gente sabe que ele era corrupto e que ele era, digamos assim, covarde ou incapaz, talvez, de colocar em risco as suas condições financeiras ou de poder diante de uma ameaça por uma crença, etc. Pilatos é um dos personagens mais interessantes do Evangelho, porque ele ensina muito sobre os nossos próprios erros de hoje, né? A esposa dele tinha sido indicada, ela era descendente de um dos Césares, descendente de Augusto, e ela então foi arranjada num casamento, o que para ele representava uma vitória, porque ele não tinha uma tradição romana nobre. E o casamento com ela foi como um presente pelas vitórias que ele havia conseguido na Germânia. Seria hoje mais ou menos onde é a divisa da Suíça com a Áustria ali, contra os bárbaros. Os romanos brigavam muito com os bárbaros naquela fronteira. E Pilatos era uma pessoa que conseguiu relacionamentos, né, talvez pelo jeito dele, até de corrupção, etc., ele fazia um trato político, embora ele não fosse muito bem quisto. Tanto que ele não conseguiu um cargo, mesmo casando com essa esposa dele, que eu acho que era Cláudia, ele não conseguiu ficar em Roma. Então, quando ele vai para a Judéia, é quase um castigo. Tibério não ia muito com a cara dele e disse assim: olha, tá bom, eu preciso honrar você pelas suas vitórias, eu vou te mandar para um posto nobre, mas é um posto longe de mim. Então manda ele para a Judéia. E Tibério sabia que os judeus não eram fáceis de lidar. Eu estou falando isso porque a gente vai falar sobre realeza, então, né? Assim, de alguma maneira, ele tinha um cargo ali de realeza. Então, ele representava o César na Judéia. Ele era o cargo chamava governador, mas era um cargo praticamente de realeza. E ele então é enviado lá para a Judéia, e Tibério já sabia que os judeus eram, de todos os povos conquistados pelos romanos, os mais difíceis de lidar. Tanto que Tibério dividiu a Judéia, né, o que seria os judeus, o território judeus, em 4 territórios. E indicou, contra a vontade dos próprios judeus, reis judeus. Veja só. Quer dizer, os judeus eram uma teocracia. A figura mais importante da sociedade judaica era o sumo sacerdote. E Tibério, ele quis impor uma condição de rei, porque esse rei ajudaria a arrecadar os recursos e servir como uma espécie de diplomata, representando o interesse de Roma. Então, ele era um rei dos judeus, não era um rei romano, era um rei dos judeus. Ele dividiu em 4 territórios, né? O Herodes, que a gente ouve falar, ele era apenas o rei da Judéia, mas Palestina tinha outro, não vou lembrar os nomes agora, mas as outras regiões, cada uma delas tinha o seu rei, né? Muito bem. Então Pilatos, ele na condição de governador, ele era o contraponto, e ele estava acima, mas não que os reis fossem subordinados a ele, mas na prática eram, porque ele representava Roma, e ele tinha centúria, os centurianos, né, que era o exército romano. Ele tinha muitos soldados com ele. Então ele tinha uma força física que ele poderia coagir. E Pilatos, quando ele chega ali, ele escolhe não bater de frente com os interesses dos judeus, porque ele poderia ter imposto o domínio romano, né? Ele até fez isso na medida em que ele colocou os símbolos romanos espalhados por Jerusalém, mas ele aceitou respeitar alguns costumes, não interferir, né, numa política diplomática, mas que não era apenas diplomática no sentido do acordo bem intencionado. Era sob corrupção, né? Ele fez um acerto financeiro
com o Sinédrio e também com Herodes, para separar o território de cada um deles, o que cada um podia fazer, e ele ficaria então assim responsável para resolver os impasses e também responsável pela arrecadação dos impostos, que é o que interessava para Roma. No final, Roma só queria saber do dinheiro que era arrecadado ali, né? E Pilatos então tentava cumprir isso de alguma forma. Há um registro histórico que diz que ele construiu um aqueduto que foi muito caro naquela época, não sei se vocês sabem, mas era muito importante se fazer aquedutos, né? Não havia canalização de água para as cidades. Então, se fazer o aqueduto era você conseguir achar uma fonte, reservatório de água que você enviasse por pontes, né? Você fazia uma ponte, era um transporte, né? Como tem os Arcos da Lapa. Quem já foi no Arco da Lapa, aquilo é um aqueduto, né? Então, se buscava a fonte no lugar alto, e esses aquedutos eles iam transportando a água até a cidade. E Jerusalém ficava no alto, então ele precisava ter um aqueduto, foi caro. Na época se discute muito se deveria ter gasto ou não esse dinheiro. E no final ele conseguiu gastar esse dinheiro do templo, ele tirou do templo na negociação com o Sinédrio, daquilo que eram as contribuições dos próprios judeus ao templo, e houve uma distribuição indevida de recursos, de dinheiro, entre os sacerdotes e ele. É isso que a história mais ou menos conta. Então, esse é o tipo de rei que nós estamos falando ali, que se a gente traz para um político de hoje, né, ou para a ideia de vários reis que a gente estudou na história, não é muito diferente, né? Só que ele fazia isso há 2000 anos atrás, enquanto, infelizmente, até hoje, muitos políticos continuam fazendo. Então, esse governador, que era culto e que tinha essa característica, né, de exercer um certo reinado, ele se dirige para Jesus e pergunta: tu és rei? Quando ele fala isso, não é ao acaso. Pilatos, ele era muito astuto, acho que é essa a palavra. Ele mandou investigar Jesus. Ele já sabia de Jesus antes. Ele já tinha informações de que aquele era um homem santo, pela linguagem que os seus soldados, os seus investigadores traziam para ele. Era considerado um homem santo e bom, que curava as pessoas e que não falava mal de Roma. Pelo contrário, até dizia: dai a César o que é de César. Então, Pilatos, na condição de romano, não tinha absolutamente nada contra Jesus, embora ele não entendesse. Porque esse homem tão inteligente, tão articulado, com tanta influência sobre o povo, não usava isso em benefício próprio, para ele adquirir riqueza. Pilatos ficava intrigado, pensando: mas será que tem alguma coisa escondida nesse homem? Será que ele tem algum interesse que a gente não saiba? Será que no fundo ele está disfarçando esse comportamento e ele é que é o responsável pelas revoltas e pretende ao final derrubar o domínio romano na Judéia? Então Pilatos tinha essas dúvidas. E era o papel dele, na condição de governador de Roma, investigar isso. Ele estava no papel dele, né? Até aí ele não estava fazendo nada de errado. Ele tinha mesmo que questionar. E também Pilatos havia recebido da sua esposa. Jesus foi levado numa sexta-feira de noite, né? Vocês se lembram disso? Aliás, desculpa, acho que foi quinta-feira de noite, né? Logo depois da ceia. Ele é levado, aprisionado na quinta-feira à noite. Então, já era quase madrugada. Naquele mesmo dia, ele tinha ouvido da sua mulher, eu acho que era Cláudia Prócola o nome dela, que ele era um homem bom, que ela tinha sonhado que ele não poderia fazer mal a Jesus. Cláudia era médium, ela tinha premonições, e a sua principal serva era cristã, era judia, e elas tinham uma relação de muita amizade, e essa serva já havia levado
Cláudia para ouvir Jesus. Há um romance que chega a mencionar que a Cláudia teria estado presente no Sermão da Montanha, que por mais de uma vez ela tinha ouvido Jesus. Então, apesar dela ser a mulher do governador, ela ia disfarçada, né, como se fosse uma serva, ela ficou muito sensibilizada, ela se converteu, digamos assim, às ideias daquele Cristo, que eram ideias muito diferentes, que falavam sobre igualdade, sobre humildade, sobre desprendimento, sobre amor, sobre fraternidade. Era o oposto do que ela havia estudado, sendo ela também muito culta, com os romanos. A mulher humana, ao contrário da mulher judia, ela estudava, ela sabia ler, escrever, ela era articulada. A mulher judia era ignorante porque era proibido que ela estudasse, né? Então, a Cláudia também era uma pessoa que ouvia de uma forma diferente aquele Jesus. Ela questionava isso. E, portanto, quando Jesus falava para ela, falava com mais peso. E as decisões dela de aderir à Boa Nova, de aderir a Jesus, de aceitar o Evangelho de Jesus, eram muito mais difíceis do que alguém que estava numa condição humilde já em sofrimento. Se falar para alguém, olha, você que está aí aflito, em sofrimento, vem aqui que eu vou te acolher, é muito mais fácil essa pessoa ali. Ela já está em sofrimento. Mas quando você fala para alguém que está lá no palácio, vivendo com todo o conforto, com todas as condições de distração, digamos assim, do espírito, muito mais difícil para essa pessoa aceitar, né? Já falamos aqui mais de uma vez a dificuldade de Emmanuel, de abrir mão do Senado, da posição que ele tinha, da riqueza, do poder, etc. Ele não conseguiu, né? E a Cláudia, ela abre mão disso. E ela, sendo médium, ela tinha uma sensibilidade maior em relação a isso. Muito bem, ela sonha com o julgamento de Jesus, o sofrimento dele, e vai falar ao marido. Interrompe o marido antes dele se dirigir a Jesus, quando ele está sendo recebido ali pelos sacerdotes, ela chama Pilatos para dizer que ele não deveria se envolver naquele caso, que ele deixasse os sacerdotes resolverem, os judeus resolverem isso, que não era um problema dele, romano, era um problema dos judeus. Mas talvez a vaidade, talvez o orgulho, né? Quando você, na condição de governador, está envolvido num processo de corrupção, e aquele que é o seu corruptor, né? Aquele que paga dinheiro, cobra de você uma atitude, é difícil dizer não também, né? Então o sumo sacerdote chega ali diante dele, Caifás, e exige, olha, você tem que matar esse homem, né? Ele fica numa saia justa, porque ele estava numa relação de débito, era uma relação corrupta, não era uma condição de justiça. Se ele não fosse corrupto, ele ia pegar o poder romano e ia tomar a decisão como governador de uma forma isenta, mas não era isso. Ele era corrupto, ele estava envolvido, e os sacerdotes estavam exigindo, e os sacerdotes tinham contra ele essa situação da corrupção do aqueduto, que ele sabia que se isso chegasse a Tibério, ele seria aprisionado, destituído do cargo e provavelmente condenado à morte. Tibério era implacável como governador, como César, né? E mais, já havia uma suspeita sobre Pilatos e ele sabia disso, porque Tibério, ouvindo os boatos e acompanhando as arrecadações de tributos para Roma, pede que Emmanuel, na condição de senador, vá investigar a conduta do governador Pilatos. O Tibério não gostava de Pilatos, não gostava. E ele, já desconfiado, vendo as contas, manda Emmanuel fazer essa investigação. Então, quando Emmanuel se apresenta poucos dias antes da Páscoa, então, portanto, poucos dias antes de Jesus estar ali à frente de Pilatos, o Pilatos já estava preocupado, falou, o que esse senador romano está fazendo aqui? Com certeza ele tem algo na manga contra mim.
Então ele estava tentando se cercar, tentando se cobrir de todas as maneiras para que não aparecesse nenhum furo. Né? Veja o que é uma realeza na Terra. Né? Eu estou falando, contando essa história para vocês. Leiam lá 2000 anos, o livro do Emmanuel. Depois tem um livro maravilhoso sobre a vida de Pilatos também, do André Luiz Ruiz, como médium, o Espírito Lúcius. Que é uma história maravilhosa. A gente aprende muito lendo essa trajetória de Pilatos com Jesus. Né? Mas aí em relação a Emmanuel, né? Na condição de Pilatos, que a gente está falando só de Pilatos, por causa da condição da realeza. Então aqui, voltando só ao aspecto de Pilatos, porque nessa visão de Pilatos, veja o que é um rei terreno. Né? Ele não tem autonomia, ele não tem autoridade porque ele não consegue ser ético, ele não consegue ter uma coerência, ele está amarrado, ele deve favor. Ele tem aquilo que a gente chama de rabo preso, né? Ele não consegue agir. Então, quando a gente fala mal de políticos, de governos, a gente fala assim, poxa, mas esse governo, como é que pode ele fazer tanta coisa? Mas a pessoa, para chegar lá naquele cargo, para chegar naquela posição, ele teve que beijar a mão de tanta gente, ele deve tanto favor, que ele não consegue chegar e fazer o que ele sabe que é o certo. É claro que ele sabe, quem está lá sabe que é certo, ninguém precisa dizer para ele, mas ele não consegue fazer. Há um jogo de interesses muito grande. Né? E a gente não pode fazer nenhum julgamento sobre essa situação, porque a gente não sabe o que nós seríamos capazes de fazer se nós estivéssemos lá nessa mesma condição. E imagine esse espírito, né, escolhido por Jesus para ser o seu algoz, para ser aquele que o condenaria à morte. Imagina essa condição, né? Como Jesus depois foi cuidar desse espírito, porque é claro que ele não poderia fazer isso de uma maneira mal intencionada. Jesus já sabia que ele ia ser condenado. A gente vai dizer, mas Pilatos não tinha o livre-arbítrio? Tinha, claro que tinha o livre-arbítrio. Né? Ele poderia ter tomado uma decisão diferente ali. Mas a probabilidade, a sabedoria de Jesus, divina, já sabia que ele ia se enrolar no meio dessa corrupção toda e que ele não ia ceder. Mas há alguns momentos de lucidez em Pilatos e que ele se impressiona com aquele homem que tinha um olhar que modificava tudo, um olhar que tocava o seu coração, um olhar que de certa forma o amedrontava. Jesus era um homem alto, muito mais alto que Pilatos, era um homem forte, alguém que trabalhou a vida inteira como carpinteiro. Imagina a força que Jesus tinha, andava 100 quilômetros, assim, vou ali fazer um passeio na Samaria, 100 quilômetros. Né? Um homem que andava todo dia. Né? Era um homem muito forte, muito alto e com um olhar muito intenso, né? Um corpo muito simétrico, muito impressionante. A narrativa de Emmanuel fala dele como um homem muito bonito, muito impressionante mesmo, essa constituição física de Jesus. A gente vê isso também no sudário. Né? Então, esse homem diante ali, mesmo já estando espancado, machucado, Pilatos percebe nele uma nobreza, percebe nele uma firmeza, uma inteligência, uma superioridade humana que ele não sabia explicar. E para ele era impossível entender que esse homem com tanta capacidade, com tanta fortaleza interior, com tanto poder natural dele próprio, não tivesse nenhum interesse em querer ser rico, em querer ter um poder terreno e querer usufruir dos prazeres da terra, porque esses três aspectos é o que todo poderoso, principalmente entre os romanos, desejavam. Né? Na mensagem que a gente recebeu essa semana, está lá publicada no nosso site, fala exatamente disso. Uma delas fala assim, olha, as 3 medalhas foram trazidas no dia de Santa Sara, no domingo, falando do dinheiro, da riqueza, né? O dinheiro como riqueza, como poder, a realeza, e o sexo, a sensualidade, né? Os prazeres terrenos, e aí todos os vícios envolvidos, né? Que são as grandes provas da nossa época, as grandes provas da humanidade, que a gente seja capaz de lidar bem com elas, abrir mão da relação de dependência dessas, vamos chamar de tentações terrenas. Né? Então Pilatos, que era um homem formado na educação romana, daquilo que a gente chama de hedonismo, né? Então dos prazeres, da busca dos prazeres, do poder,
e da riqueza, o sonho de vida dele era esse. Por que ele roubava? Porque ele queria ter dinheiro para depois ele sair lá da Judéia e comprar terras. Quando a gente fala em terras, não é uma fazendinha, né? Assim, na cabeça dele era um país inteiro, né? Vou lá para a Espanha, vou comprar a Espanha, né? Então, na visão dele, ele queria ser rei das próprias terras, né? Ele queria ter essa autoridade para poder se sentir rei sem ter que passar tributos para Roma, sem ter que depender de ninguém, né? Então, essa visão sobre Pilatos com Jesus era alguma coisa típica da realeza terrena. Um homem que busca cada vez mais o dinheiro, pelo dinheiro ele tenta se estabelecer como poder, na relação de poder ele tenta usufruir daquilo que os prazeres terrenos possibilitam para ele. Então, voltando aqui na realeza terrena sobre Pilatos. Então, nessa condição de Pilatos, ele estava muito preso a esses 3 fatores, que era o dinheiro, o poder. Ele se sentia muito desprestigiado, ele sabia que o fato dele estar na Judéia era um desprestígio, isso não era uma homenagem, ele tinha sido colocado à parte. Ele sabia que ele não poderia voltar para Roma, ele não poderia disputar um cargo como senador, ele não estava na linha de sucessão de César, ele tinha muito medo de ser passado para trás. Então, essa questão do poder para ele era algo importante. Ele não herdou o poder, então, né, o pai dele, a família dele não era uma família nobre, que ele pudesse ter um apoio político, né? E ali na Judéia, ele tinha uma certa liberdade para fazer tanta corrupção quanto essas maldades, assim, do uso dos vícios, né? De comer muito, beber muito, ter várias amantes, né? E ter vários servos, pessoas que ficavam ali rodeando, mentindo para ele, né? Como se estivesse o vangloriando, etc. Então ele estava completamente iludido, né? É a visão da realeza terrena. Então, quando ele pergunta para Jesus, tu és rei? Veja, qual é o rei que ele está perguntando para Jesus? Que resposta ele quer ouvir? O conceito de rei que ele fala para Jesus é o rei terreno. Ele está dizendo assim, por acaso você tem algum reino que você está escondendo aí, que eu não consegui enxergar? Né? E até pensando talvez em se apropriar desse reino. Talvez até querer passar a perna em Jesus para que ele ficasse ainda mais rico, mais poderoso. Se Jesus tivesse algum reino, ele podia ser um estrangeiro, né? Podia ter vindo de outro lugar. Então a pergunta de Pilatos é muito diferente do que a gente lê hoje no Evangelho. Que hoje quando ele fala, tu és rei, a gente já sabe a resposta, porque Jesus vai dizer, tu dizes, e logo depois vai dizer, meu reino não é desse mundo. Né? Então a gente já associa, se Pilatos estaria pensando numa visão sobrenatural de realeza. Não, Pilatos não tinha a menor ideia dessa visão sobrenatural. As crenças de Pilatos sobre o sobrenatural eram pura fantasia. Era uma visão supersticiosa. Os romanos tinham inúmeros deuses. Tinha deus para tudo quanto é coisa. Além dos deuses tradicionais que a gente já ouviu falar, que era o deus da guerra, né? o deus da fertilidade, o deus da sabedoria, etc. Você tinha Deus para tudo quanto é coisa, sabe? Você queria vencer uma batalha específica, você tinha lá aquele Deus. Você tinha o Deus do trovão, você tinha o Deus da cavalaria, você tinha... Então, todos eles eram muitos e muitos deuses, eram mais de 500 deuses que eles tinham. E cada um tinha na sua casa um oratório com uma estátua do seu Deus e fazia a oferenda. Então tinha depositado ali as moedinhas, né? Se vocês virem filmes antigos, vocês vão perceber que tinham essas oferendas. Era muito comum você ter essas doações em dinheiro. Então Pilatos, quando ele pensa numa ideia de divindade, ele não consegue imaginar aquele Deus judeu, Jeová, muito menos o Deus que Jesus trazia. Para ele, Pilatos, o Deus dos judeus é que era superstição. Porque ele achava que aquele Deus dos judeus era o Deus que estava escondido no templo.
Sabe quem era o Deus que Pilatos havia entendido? Era o que ficava num quartinho escuro chamado Santo dos Santos, que era o Deus que não existia, não havia, era um quarto vazio, em que o sacerdote, sumo sacerdote, só podia ele entrar nesse quarto uma vez por ano para ir lá e fazer um ritual específico. E lá dentro não tinha nada. Tinha, na verdade, a Arca da Aliança com as tábuas, mas ficava vazia essa sala. Então ele dizia assim, esses judeus são malucos, eles ficam ali adorando aquelas arcas, construíram esse templo enorme, não tem ninguém lá dentro, não tem nenhuma imagem desse Deus, porque Moisés dizia que não se podia construir imagem, não havia nenhuma imagem sobre esse Deus. Né? Então, para o Pilatos, o povo judeu era fanático e, ao mesmo tempo, acreditava em crendices. E ele estava certo, porque nessa visão era isso mesmo que acontecia. Né? A visão que eles tinham de Jeová, transformada ali pelos sacerdotes da sua época, era essa fantasia, essa crendice. Além de ser um Deus de medo, de temor. Mas Jesus vem mudar essa mensagem. E Jesus diz, olha, o meu reino, o reino do meu Pai, não é esse templo aí. O meu Pai não precisa de templo terreno. Esse templo, eu destruo e reconstruo em 3 dias. Então, Jesus estava desconstruindo, desmistificando o fanatismo dos judeus. Mas Pilatos não tinha ideia disso. Para Pilatos, Jesus era tão fanático quanto qualquer outro judeu. Então Pilatos não conseguia alcançar a mensagem de Jesus. Ele não conseguia pensar que o sobrenatural poderia ser alguma coisa maior do que aquela sua imagem de Deus que ele tinha ali do lado da mesa dele. E que ele fazia algumas oferendas. Oferecia prato de comida, dava dinheiro, fazia um ritual, uma dancinha, sei lá o que fosse. E ele oferecia aquela contribuição. Porque era uma coisa assim, se a gente trouxesse para o Espiritismo de hoje, né, era uma espécie de guia. Só que não um guia bondoso, né? Seria talvez um guia preparado para fazer magia negra também, porque cuidava dos interesses dele. Era um espírito que o acompanhava numa condição sobrenatural, e que ele sentia que ele podia falar, fazer oferendas, num ritual meio que de magia. E Pilatos certamente conhecia o orfismo, que era uma sociedade secreta, com conhecimentos místicos, e devia saber dos efeitos que tinham, por exemplo, sobre mediunidade, né? Devia saber como as vestais, as sacerdotisas se ocupavam, dos oráculos, das oferendas e assim por diante. Então ele sabia disso. E a Cláudia, que era sua mulher, também sabia disso. Só que ela se rendeu ao cristianismo. Ela entendeu a mensagem de Jesus. A Cláudia, que tinha o coração mais puro, ela entendeu que Jesus estava falando da divindade espiritual. Jesus não estava falando de algo sobrenatural, terreno, de um interesse, de obter vantagem com o Espírito. Não. Ele estava falando sobre o sobrenatural. Ele estava falando sobre o verdadeiro Deus, Criador de todas as coisas. E ela conseguiu entender isso pela mensagem de amor e abdicou da sua condição de poder, da sua condição de soberana em favor disso. Mas não tinha como Pilatos entender isso. E por que eu estou realçando isso? Porque Jesus não fez questão de explicar e convencer Pilatos. Isso é algo que a gente tem que pensar, que a gente tem que entender. Porque a gente fala assim, mas por que Jesus não discursou com Pilatos? Por que ele não debateu? Ele podia ter tentado convencer Pilatos ali. Porque ele sabia, não adianta dar pérolas aos porcos, não é isso que ele fala? Não adianta você pegar um conhecimento tão importante como a Boa Nova e dar para alguém que era totalmente materialista. Alguém que não tinha condição de naquele momento se transformar. Ele não estava preparado para ser despertado. Jesus sabia que ele ia ter que passar ainda séculos e séculos, né, de sofrimento até conseguir um dia acordar para isso. A gente espera
E tem boas notícias que Pilatos, pelo menos, já está desperto. Mas não era alguma coisa que Jesus pudesse fazer pela argumentação, pela palavra dele, pelo gesto dele. Não adiantava nem fazer milagre, né? Porque ele sabia que isso não ia tocar o coração de Pilatos. Pilatos ia achar que ele era um mago, né? um bruxo, na linguagem de hoje, né? Alguém que fosse fazer uma coisa com paranormalidade. Pilatos não acreditava num Deus criador do universo, um Deus único. Não tinha essa ideia, gente. É isso que a gente tem que entender. E por que isso é importante sobre Pilatos? Porque isso é o que está na cabeça de todo governante. Ou vocês acham que uma pessoa que tem um desmando de governo, que só cuida do seu próprio interesse, da sua própria riqueza, que só faz as coisas para si mesmo, para os seus familiares, para os seus amigos, é alguém que crê em Deus, Pai, Criador de todas as coisas? Alguém que está preocupado, um Deus que é amor, um Deus que é sabedoria, que é bondade. Se ele acreditasse nisso de verdade, ele seria incapaz de agir como age. Ele age nessa condição de um governante vil porque ele não acredita. Ele é também um espírito ignorante, um espírito aprisionado às suas condições terrenas. E vou dizer mais, ele foi atraído para aquele poder exatamente porque ele pensa assim. Porque senão, um espírito elevado só iria querer ser governante de um país se fosse para ser missionário. Se fosse o Dom Pedro II, que veio porque Jesus pediu. Porque ele não viria. E veio porque era herdeiro, que não tinha como não vir. Nasceu numa condição de herdeiro porque ele tinha que ser imperador. Porque ele não podia renunciar. Porque senão ele não aceitaria, porque ele não tem nenhuma atração por aquela vida desregrada, aquela competição, aquele interesse o tempo inteiro por essas condições que são desequilibrantes. Então Jesus se depara com esse rei terreno para dizer: tu dizes, porque é o que você pode dizer, é o que você é capaz de compreender. É esse rei que você está falando aí? Ok, você acha que eu sou o rei dos judeus, porque você só consegue enxergar isso, né? E depois, numa conversa um pouco mais, eu falei: meu reino não é desse mundo. Se ele quisesse, ele podia ter trazido todos os seus exércitos, os anjos, conclamado todo mundo e ter desfeito aquilo ali na hora. Jesus tinha o pleno domínio da matéria. Gente, Jesus é o Espírito, o Cristo, que criou a terra. E criou todas as condições para que a gente pudesse viver e habitar aqui. Ele não nos criou como seres. Quem nos criou foi o Pai Criador. Mas ele tem o domínio plástico de elaborar todas as coisas pela força do seu pensamento, pela lei de amor. Então, esse é Jesus que nós estamos falando. Ele estava ali diante de um rei terreno, que era Pilatos. Ele estava diante de uma realeza que ele sabia que era passageira, que era frágil, que não significava absolutamente nada. E mais, dali a 3 dias ele estaria morto e já ressuscitado de volta, continuando a falar da Boa Nova, como se nada tivesse acontecido. Porque a vida não termina na morte. Olha a mensagem importante que Jesus veio trazer. A vida não termina na morte. Então, tudo que a gente tem não vale nada. O que vale é a vida espiritual. Pensar, então, numa realeza terrestre, colocando na nossa vida, que papel eu exerço na minha casa? Que reino é esse que eu guardo para mim? Porque eu tenho tanto apego às coisas que eu possuo. Não importa se eu conquistei, se eu ganhei, aquelas que estão à minha disposição. O que é que eu faço com isso? Para que servem esses recursos? Que condições são essas? Que circunstância é essa que a gente se vê ali aprisionado? As convenções. Por que eu procuro tanto um status social? Por que é tão importante para mim colocar uma foto, uma imagem numa rede social que as pessoas me vejam muito mais feliz do que eu sou, ou muito mais rico do que eu de fato tenho de dinheiro? Ou tem gente até que imita, está em avião, viajando, em iate, não sei o quê, ou quando vai viajar, às vezes só faz isso, não estou dizendo que é todo mundo, mas algumas pessoas fazem isso, às vezes só para mostrar para os outros que ela pode fazer.
que ela tem dinheiro, que ela tem condições, que ela tem poder. O que é que faz isso com a cabeça da gente? Para que serve isso? Né? E essa satisfação, esse poder que a gente detém ali, dura quanto tempo? Que condições são essas que a gente está se submetendo a isso? E o poder que eu tenho na condição de interferir na vida daqueles que compartilham a vida comigo, né? Sendo às vezes um pai, uma mãe intransigente, um filho rebelde, né? Alguém que abandona os avós, que não vai visitar, alguém que não se dá conta de que tem vizinhos, de que tem pessoas ao seu redor que necessitam do seu auxílio, alguém que maltrata ou trata de uma forma muito indiferente as pessoas que trabalham na sua casa, aqueles que têm emprego, que exercem um cargo de chefia, quantas vezes humilham os seus empregados, impedem que eles cresçam com medo de eles se tornarem os seus chefes no futuro, passarem ele na carreira, deixarem ele para trás. Havia um desenho, um cartoon americano chamado Dilbert, que dizia que todo chefe só é capaz de contratar alguém que seja mais medíocre do que ele. Um princípio de que ninguém quer contratar alguém melhor, porque senão vai passar por cima. Então você imagina, se você só contrata alguém que seja mais medíocre do que você, qual é o nível da hierarquia da mediocridade nas empresas? É terrível esse diagnóstico, mas isso é um pouco da nossa vida, né, das nossas coisas. Eu estou falando aqui de família, de trabalho, mas isso também vale para as nossas casas religiosas. Quantas vezes as pessoas vêm para as casas espíritas procurando cargos, funções, papéis, ocupar um lugar à mesa, ser um médium de destaque, incorporar Bezerra de Menezes, né? O que é isso, gente? Para que isso? Como se esses espíritos elevados fossem se prestar ao nosso orgulho e à nossa vaidade. É claro que eles estão aqui à disposição de trabalhar. Eles próprios, ou a corrente dos espíritos que trabalham com eles, eles estão sempre à disposição, trabalham com a gente. Mas não para atender às nossas fantasias, às nossas carências. Isso é exercer uma realeza terrena, passageira. Nas nossas relações, nossos relacionamentos a dois, nas nossas fantasias amorosas. Que poder, que domínio é esse? Que desejos obscuros são esses de querer que o outro se submeta às nossas fantasias, aos nossos impulsos, aos nossos quereres de dominação? Isso não é amor. Não tem absolutamente nada de amor nisso. Isso é puro desejo e fantasia e carência humana que precisa evoluir, que precisa evolucionar. Joana de Ângeles nos alerta sobre isso constantemente. Lemos aqui tantas vezes Sexo e Destino, com Chico Emmanuel falando sobre isso. Quantas vezes nas relações de pais, mães e filhos, né, a gente acaba aprisionando os filhos em casa. Uma coisa que me surpreende nessa geração, não quer mais ir embora de casa, 30 anos, 40 anos, morando com os pais. Gente, o que é isso? Me desculpe a honestidade. Chega uma hora que os filhos têm que cortar o cordão umbilical, têm que ir embora. Tem que ir embora para deixar até os pais terem um pouco de descanso e terem a própria vida, e eles também tomarem decisão sobre os seus destinos, terem responsabilidade, constituírem as suas famílias, levarem a sua própria existência. Mas gera uma relação de simbiose, de dependência, uma coisa que é um consumindo o outro, e aí a sua crítica, sabe, ao mesmo tempo que diz que ama, fica ali naquela corrente negativa de defeitos, de dependências, e um não consegue soltar. Isso se chama obsessão. Desculpa, não tem outra palavra. Isso é uma obsessão encarnada, dentro de casa, na família. Nós temos que criar os filhos para que eles possam voar, para que eles possam seguir em frente. Os pais não podem prender os filhos, nem os filhos podem ficar presos aos seus pais. Mas, ao mesmo tempo, tem que se relacionar, tem que continuar como família, tem que sentir que tem responsabilidade, que tem amor nessa relação.
E talvez, quando ficar na velhice, precisando, vai morar junto, ok? Mas aí é uma necessidade, é um cuidado, até a demonstração desse amor. E não uma dependência, uma simbiose. Isso tudo a gente transforma em realeza terrena. Todos nós, em encarnações passadas, já tivemos cargos políticos, de poder. Todos nós, de alguma maneira, tivemos os nossos reinos. E ainda vamos ter, porque nós temos a eternidade para aprender essas lições. E provavelmente, o que a gente lê na história, nós somos muito pior do que isso. Fomos mais corruptos, fomos mais arbitrários, mais severos, maldosos. Quando não tem o ditado que diz que quer conhecer alguém, dele o poder, ou tire dele o poder. Então, a história de realeza humana é uma história que tenta oprimir o outro, que tenta tirar do outro o máximo proveito para nós mesmos. Isso é o oposto da mensagem do Evangelho. Jesus diz: ama o teu próximo como eu te amei. Ama o teu próximo da forma até como você se ama. E se você se ama, se é esse o seu parâmetro, que a gente chama de regra de ouro, você não vai fazer ao outro nada que você não gostaria que fosse feito com você. Diferente do que você vai ter você mesmo como parâmetro. Você vai querer fazer para o outro aquilo que você te agradaria, aquilo que te deixaria feliz. Essa é a regra de ouro. Mas isso a gente não faz. Raramente a gente faz. A gente fica condicionado a ter do outro o máximo que ele puder nos entregar. Às vezes até exaustão. Esses filhos que eu falei que moram com os pais, quantas vezes chegam em casa, tarde da noite, e os pais é que vão fazer comida, vão preparar as coisas, a roupa está lavada, assim, ele se preocupa com isso, está lá deitado no sofá, largado, vai pegar uma cerveja para mim. E a mãe achando que está fazendo um grande favor para o filho, de alimentar essa dependência. Isso não é carinho, gente. O processo de educação de amor não tem nada a ver com essa paixonite, com essa condição de mimar. O processo de educar é gerar independência, autonomia. Porque a gente gostaria que alguém fizesse isso com a gente. Me ensina a pescar, não me dê o peixe. Me coloque no lugar que eu tenho que ir. Me abra o caminho, o horizonte. Às vezes a gente pensa no Evangelho como uma coisa tão distante, tão impossível de ser feita. Mas eu nunca vou conseguir fazer isso. O Evangelho é um chamado ao cotidiano. Jesus não viveu no palácio, ele não quis ser rei aqui porque ele estaria distante da realidade. Ele quis mostrar para as pessoas como se vive na prática. O Evangelho é uma proposta de verdade prática. Olhe o seu próximo. Jesus não disse assim: amai o seu distante. Não, ele disse: amai o seu próximo. Quem está perto, grudado em você. Quanto mais grudado, mais ele precisa do seu amor. Mais ele precisa do seu perdão, da sua atenção. E mais você precisa entender que a sua relação com ele tem que acontecer da forma que seria boa para você, do que ele deveria retribuir para você. E mesmo que ele não faça, você tem o dever de fazer. Porque você vai ser julgado por isso, não ele. Ele vai ser julgado na medida dele, mas a medida do julgamento é nossa. No Pai Nosso é: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O Evangelho é prático, é do dia a dia, é de agora, não é o de depois. É o momento em que você entra irritado no ônibus, só porque não tem troco, ou porque você esqueceu o cartão em casa, ou qualquer outra coisa, alguém passou na sua frente, furou fila, Alguém que você está no trânsito e te fecha, freada a busca. O Evangelho é o teste, a prova definitiva dos nossos instantes. São os nossos instantes cotidianos. Quando a gente acorda de mau humor, e alguém chega para você e diz assim: bom dia! E você fala assim: meu Deus do céu, onde tem uma pedra para jogar nessa pessoa agora? Essa capacidade que a gente tem de ser indiferente, de escolher a tristeza, de escolher a maldade,
sem perceber. O mundo vai desabar se depender dos nossos humores. Não pode ser isso. E a gente desconta isso no outro, como se o outro tivesse culpa. Na verdade, não tem relação de culpa, tem relação de causa e efeito. Jesus nos traz a medida do Evangelho da realeza terrena, porque nós somos reis. E há um outro reinado que a gente se esquece. Nós somos reis e rainhas de todos aqueles seres microscópicos que vivem no nosso organismo físico. Emmanuel nos chama a atenção para isso, André Luiz também, chamando de corpúsculos domesticados. Dizendo o seguinte: o perispírito não seria capaz de se materializar na Terra se ele não dominasse a forma atratora capaz de atrair as partículas subatômicas que constituem o nosso corpo físico. E nessas partículas estão as suas células, as bactérias, os vírus, os germes e tudo aquilo que ele governa pelo seu sistema nervoso, pela sua mente, pelo domínio do seu espírito, para que se constituam de uma forma reconhecível e que obedeça à sua vontade. E com isso, a gente anda, a gente fala, a gente cresce, a gente envelhece, a gente ama, a gente despreza. Tudo que acontece no nosso corpo físico é pelo exercício do poder da nossa realeza concedida por Deus. E cada um desses corpúsculos domesticados, que são trilhões de seres microscópicos, vão nos acompanhar depois pela eternidade. Nós temos um universo dentro de nós. Deus nos concedeu a realeza no momento em que nós fomos criados seres humanos. E o nosso livre-arbítrio nos permite educar pelo comportamento a esses seres microscópicos. Porque eles estão experimentando com a gente as sensações de como eles deveriam se comportar daqui a alguns milhões de encarnações, quando eles também, cada um deles, se tornarem seres humanos. Porque tudo evolui. Tudo evolui. Né? Do átomo ao arcanjo, diz a mensagem. Né? Do átomo, talvez da partícula subatômica ao arcanjo ou ao Cristo. É assim que é o processo evolucionário. Então, nós vivemos hoje a nossa realeza. Nós somos reis e rainhas. Nós temos poder sobre a nossa vida. Nós podemos escolher sobre as nossas relações com o dinheiro, com os prazeres terrenos, com o outro que está ao nosso lado, se nós daremos a ele amor, atenção, cuidado, perdão, ou se nós daremos a ele apenas o encargo de nos satisfazer, de cobrar desse outro que ele atenda os nossos caprichos, que infelizmente é da maioria das vezes o que a gente espera. A gente quer de um chefe a promoção, o aumento, a atenção, o reconhecimento. A gente não espera que esse chefe receba de nós o reconhecimento, ele, o cuidado e a atenção, ele, a gratidão por estar ali empregado. A gente julga esse chefe como se ele fosse um cruel, um déspota, um despreparado. A gente mal sabe que ele foi escolhido ali para nos educar nesses nossos anseios desequilibrados. Cuidado com as nossas realezas terrenas. Cuidado para a gente não imitar as decisões daquele Pilatos, as decisões de Caifás, que era outro rei terreno. Na mensagem trazida no Evangelho segundo o Espiritismo, é uma rainha de França. Ela não diz o nome, mas ela demonstra o arrependimento, percebendo na espiritualidade o quanto ela poderia ter feito, o quanto ela foi arrogante, o quanto ela foi egoísta, o quanto ela foi precipitada, o quanto ela errou efetivamente no seu governo, na sua realeza, e o quanto ela precisa agora reparar esses males que ela cometeu. O quanto é pela caridade que ela descobre que ela vai poder fazer isso.
Então, Jesus nos dá o remédio. Ele diz, se você não sabe ser rei, se você não sabe ser rainha, aprenda a exercer a caridade. Porque na caridade, você vai descobrindo, você vai sair da ignorância, você vai passar a reparar no outro, a compreender o quanto você tem que amar esse outro. Você vai compreender o quanto esse outro é importante e o quanto ele tem para te ensinar. E o quanto é isto, nessa retribuição, que vai fazer a diferença. E não aquela retribuição que a gente imaginava, que seria alguém nos vangloriando, ou nos dando dinheiro, ou nos dando qualquer forma de prazer. Não. É na relação intrínseca do amor. É no reconhecimento do outro como parte de nós mesmos. É na compreensão de que, da mesma maneira que Jesus e o Pai são um, nós também somos um com o outro, com o nosso próximo. E na medida em que a gente se coloca na posição de um, então não há rei e não há servo. Há um único Rei e Senhor do universo, que é Deus, e que não se coloca dessa maneira. Ele fica invisível na natureza. Ele está conosco sem que a gente saiba, sem que a gente perceba. Ele cuida de nós de uma forma que nós nem imaginamos. Ele nos ama profundamente, como a gente nunca vai ser capaz de amar. Por quê? Porque ele não precisa que a gente diga para ele que ele é incrível. Ele sabe que ele é. E isso basta. Que a gente possa aprender com essa grandeza divina, com esse exemplo de Jesus, a ser o servo fiel. E deixar de lado a ideia da realeza, que em nada nos serve, nada nos ajuda na graça de Deus.